Olá, pessoal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês quais que foram os resultados e minhas principais contribuições e aprendizados durante esse um ano como bolsista de iniciação científica. Eu sou o Bruno Emanuel Barreta, fui orientado pelo professor Dimas Estrasvas de Oliveira, e a pergunta que a gente vem responder hoje aqui é essa que está no título. A depressão de gordura do leite induzida por CLA trans 10-cis-12 pode ser evitada por ácido esteárico C18.0? E para introduzir essa nossa conversa, é de conhecimento já geral de todos que a gordura é importante não só para aumentar o rendimento dos derivados lácteos, como também por questões financeiras, principalmente para aqueles produtores que pagam, que recebem a sua entrega, o seu leite por sólidos. Então, isso objetivou muitos estudos no passado que buscam não só manter, como também aumentar o teor de gordura produzida por esses animais. E para nós saber como aumentar, antes a gente deve saber como impedir que tenha uma queda na produção de gordura. E já é bem documentado uma síndrome chamada de síndrome da depressão de gordura do leite, que é caracterizada por uma queda na produção de gordura, que não é acompanhada nem pela queda de proteína, nem de lactose, nem pela queda de produção, unicamente de gordura. E das teorias que tentaram explicar do porquê que isso acontecia, a mais aceita hoje é a teoria da biohidrogenação, que é um processo que ocorre naturalmente no rumen, por etapas, a fim de, quando a gente está ofertando aí moléculas insaturadas, gorduras insaturadas para as bactérias, elas trabalham saturando, colocando hidrogênio, até formar o principal ácido graxo formado, o ácido esteárico durante esse processo, e algumas vezes esse processo, enfim, por algumas mudanças no ambiente ruminal, ele não é tão efetivo e acaba formando uma via alternativa desse processo de biohidrogenação, que lá no ano de 2000 foi descoberto que um dos isômeros dessa via alternativa, chamado ácido linoleico conjugado trans 10-cis-12, era o isômero da biohidrogenação que lá na glândula mamária ele causava a depressão de gordura do leite, porque ele impedia aí o desenvolvimento, a expressão de algumas enzimas lipogênicas. Então, nessa mesma tela eu mostro tanto o ácido responsável pela depressão de gordura no leite, CLA trans 10-cis-12, quanto o ácido esteárico, que seria o principal ácido graxo formado aí durante o processo de biohidrogenação, também o maior ácido graxo saturado presente na gordura do leite, e também um ácido graxo que, se a gente estivesse fornecendo via oral, por ele ser saturado, ele não passaria por esse processo de biohidrogenação. E a partir desses preceitos que a gente objetivou o nosso estudo, que foi verificar se a suplementação com C18.0 seria capaz de aumentar o teor de gordura do leite e inibir os efeitos antilipogênicos do CLA trans 10-cis-12 em ovelhas leiteiras. E o que a gente usou? Então, 28 ovelhas da raça Lacone, com um DEL médio aí de 36 dias e produzindo 2 kg de leite por dia de produção, elas foram submetidas a dietas diferentes, enfim, todas elas recebendo silagem de milho concentrado, porém dividimos em 4 grupos. O primeiro dele, o grupo controle, uma dieta sem suplementação lipídica. O segundo grupo, ele recebia CLA, então aquele isômero causador da depressão de gordura do leite. O terceiro, ele recebia C18.0, então aquele principal ácido graxo formado durante o processo de biohidrogenação. E o quarto tratamento era os dois juntos, enfim, a título de, para depois nós poder comparar e também saber como é que eles se comportam juntos. Para ilustrar como é que era fornecido, o C18.0, por ele ser um granulado, ele era fornecido junto com a ração, ao passo que o CLA, por ele ser um óleo, ele era administrado via oral junto com a ajuda dessa seringa. E depois também de 21 dias tratando esses animais com esses tratamentos, nós coletemos por meio de biópsia tecidos da glândula mamária e fizemos a expressão gênica para saber como que aquelas dietas estavam alterando a maquinaria de produção de gordura lá na glândula mamária. E todos esses dados, tanto de produção de sólidos, gordura e expressão gênica, foram analisados pelo Programa Estatístico SAS. Partindo para os nossos resultados, então, o CLA, quando comparado com o tratamento controle, ele diminuiu tanto o teor quanto a produção de gordura do leite desses animais, então confirmando a depressão de gordura do leite. Quando a gente compara o tratamento C18.0 com o controle, ele não aumentou, mas também não diminuiu a produção de gordura. E a nossa principal comparação, o CLA com o C18.0, quando fornecidos os dois juntos, o C18.0 foi pouco efetivo em ser capaz, ele foi pouco capaz de inibir aqueles efeitos indesejáveis do CLA. Então, ele não aumentou e também não diminuiu a produção de gordura. E juntando essas informações, a gente teve algumas ideias do porquê isso aconteceu e trouxe outros dados no nosso trabalho para tentar explicar.
Então, duas enzimas foram bem significativas. A primeira, a ACC, que é uma enzima lá da glândula mamária responsável pela síntese dos ácidos graxos, ela teve pouco expressa no tratamento C18.0. Então, podendo ser um dos motivos do porquê esse tratamento não foi capaz de aumentar o teor e a produção de gordura dos animais quando eram suplementados com o C18.0. E a outra, a CD36, aí, uma molécula de membrana que ela tem a principal função dela em captar os ácidos graxos de cadeia longa da corrente sanguínea e jogar para a glândula mamária para servir de substrato para a produção de gordura. Quando a gente compara o tratamento C18.0, ele teve uma expressão alta dessa enzima, então mostrando que é uma das principais enzimas que capta o C18.0 da corrente sanguínea e joga para a glândula mamária para ele servir nesse processo, para ele servir na produção de gordura. Porém, quando a gente fornece junto com o CLA, a CD36 fica pouco expressa, então não adiantava ter o C18.0 na corrente sanguínea se a enzima estava pouco expressa e a glândula mamária não conseguia captar da corrente sanguínea esse ácido graxo para usar na síntese de gordura. Então, esse é mais um dos motivos que pode ter implicado nos nossos resultados. E para concluir, o C18.0 não foi capaz de aumentar o teor e produção de gordura do leite quando comparado ao controle e nem superar os efeitos indesejáveis aí antilipogênicos do CLA trans 10-cis12 quando fornecido junto com o CLA. Deixo aqui meus contatos, meu agradecimento. Muito obrigado a todos.